Diga aí, o que houve? Eu vou à Assembleia Legislativa. Ah, é isso? Aí eu tive que botar. Eu logo vi que não era o programa. Eu vou à Assembleia Legislativa. E aí, como eu vou sair daqui e vou para a Assembleia Legislativa, eu tive que vir todo engravatado. Eu tomei assim um susto, rapaz. O senador está todo produzido para o programa do Garotinho. Se eu soubesse, eu metia uma beca também, mas o assunto Mas, é ó, deixa Assembleia, eu dizer né? aqui uma coisa. Diga. Nem todo mundo que jogou em casa ontem se deu mal, porque o Vasco, que vinha batendo lata, pegou o Botafogo e empatou, e se não fosse o goleiro do Botafogo, o Vasco tinha ganho. Senador, aquele goleiro ganha para fazer isso, viu? Mas já, fez quando milagre. ele errou já, ele já errou, tá na conta. Agora, não, mas ontem eu dei um palpite aqui, eu não misturo. Eu primeiro sou cronista, depois eu sou torcedor. Eu disse ontem, clássico é clássico, não tem jeito. Eu disse, olha, eu sempre boto no clássico, um pode estar melhor do que o outro, eu boto assim, o dono da casa, eu boto empate ou vitória do dono da casa. Eu dei meu palpite. Ou empate ou vitória do Vasco. Porque é mata-mata, é bem diferenciado, né? É bem diferenciado. Copa é diferente, né? O mata-mata é bem diferenciado. Copa é diferente. Bem Copa diferente. É diferente. Muito Mas bem. você tá bem? Se melhorar, melhora, senhor. Se melhora, melhora. Tá tudo bem, graças a Deus. Família bem, graças Todo a mundo Deus. bem, graças a Deus. Tava com saudade de amigos. você, garotinho. Então vamos lá. Você é meu querido amigo, você sabe disso. E também do meu pai, do meu falecido pai. Botafoguense. Botafoguense com você. Vivia ele telefonando para reclamar do trocar Botafogo. ideias, Mas meu pai, graças a Deus, viveu 99 anos e 8 meses para poder ver o Ia Botafogo. completar agora 100, 100 né? anos. 100 anos. Ia complementar. Seu Carlos. Agora, hoje é dia 28, daqui a 13 dias o papai 100 faria anos, 100 né? anos. Né? Senador, vamos... Eu ia deixar esse assunto lá para o final, mas ontem eu recebi uma notícia maravilhosa, viu, gente? O Tribunal de Contas da União, ontem, a Justiça votou pela pavimentação da BR-319. Eu vou colocar a palavra... Aqui é show de rádio da difusora. Os ministros vão falar, nós vamos dizer... Iniciando com o Bruno Dantas, depois os outros ministros vão falar a respeito do assunto. E o senador Eduardo Braga analisa o que foi decidido, graças a Deus. Vamos escutar. Ministro, em discussão a matéria, ministro Bruno Dantas com a palavra. Obrigado, presidente. Admito que fiquei até um pouco perplexo com a possibilidade de uma proposta da unidade de auditoria especializada que este tribunal decretasse a nulidade de uma licença ambiental. Eu nunca vi isso na minha vida, mas felizmente o relator teve a serenidade para colocar as coisas em seus devidos lugares e, portanto, cumprimento e acompanho o relator. Gostaria de explicitar ao plenário um resultado que não permitisse a continuidade das obras, conteria obliterar a mesma possibilidade de acesso à região amazônica. Isso poderia ser motivo de caos e dano para as populações abrangidas pelo transporte por esse modal rodoviário. É algo assim que é um modal que já existe e tem de ser aprimorado e não suprimido. Eu queria referendar as palavras do ministro Bruno Dantas e cumprimentar o ministro Alto. Verdade, essa obra é extremamente importante para o Amazonas, né? É um corredor fundamental para escoamento e transporte de carga e de pessoas. Por isso, parabenizo Vossa Excelência pela celeridade com que trouxe o processo. Discussão e votação aprovado. Continua Vossa Excelência. Muito bem. Então, nós estamos abrindo, eu acho que com chave de ouro. Agora o senador Eduardo Braga tem lutado muito a respeito desse assunto. Se pronuncia. Você viu aí o furo? Vi. Pô, parabéns. E é interessante a gente fazer esse furo, porque, via de regra, a gente só noticia o que é ruim. E quando temos uma vitória dessa envergadura no Tribunal de Contas da União e que garante ao Estado do Amazonas a manutenção da licença que já foi concedida para o asfaltamento dos 52 quilômetros do trecho Charles, que vai do Tupana até o Igapoaçu,
às vezes nós não damos a devida importância e o devido destaque. Ingressaram com uma petição de anulação da licença que havia sido concedida e de anulação do termo de ajustamento de conduta que foi feito entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério do Transporte. E ontem, por unanimidade, o relator Walton o ministro Walton apresentou o seu parecer pelo não acolhimento ou pelo acolhimento parcial da petição ingressada por uma universidade de Santa Catarina, né, sobre a BR-319 aqui no Amazonas, e disse o seguinte, olha, essa rodovia ela é vital para a Amazônia, não apenas para o estado do Amazonas, para o estado de Roraima. Lembrou, inclusive, no seu parecer, o que aconteceu durante a pandemia, quando as carretas de oxigênio ficaram atoladas na BR-319, e disse da importância estratégica do desenvolvimento sustentável, da necessidade de suprimento de uma cidade com mais de 2,5 milhões de habitantes, a questão social, econômica e a questão de abastecimento da nossa região. Por quê? Porque nos últimos 5 anos nós ficamos 2 anos com a maior estiagem de todos os tempos e se não fosse a BR-319, bem ou mal, nós teríamos ficado absolutamente isolados. Eu quero aqui parabenizar o Tribunal de Contas da União, o ministro relator, o ministro Walton, ministro Bruno Dantas, o ministro-presidente do Tribunal de Contas, ministro Vital do Rego, ministro Nardes, que se pronunciou, ministro Jonatas de Jesus, do estado de Roraima, que também teve uma participação importante. Quero também agradecer ao ministro Benjamin Zimmermann, que não só acompanhou o relator, como expôs questões técnicas durante a votação, e dizer que essa é mais uma batalha que nós ganhamos ao longo dessa semana em relação à BR-319, porque tinha uma outra questão, que era a portaria 727 de 2025 da Casa Civil, que estabelecia uma comissão de governança e empoderava ainda mais a Marina Silva contra as questões da BR-319. Mas, graças ao bom senso, graças à reflexão do governo federal, o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa, retirou o apoiamento à decisão e, como essa é uma decisão que precisa do apoiamento da Casa Civil, tornou sem efeito, portanto, a portaria. Senador Eduardo Braga, que nós colocamos aqui, o pronunciamento dos ministros do Tribunal de Contas da União, eu chego cedo, 5h30 da manhã, eu não vi quase, quando é notícia boa, quase não se divulga. Que essa é uma notícia, como eu diria, uma notícia pai d'égua. Outro dia, eu fiz aqui um mini comentário, igual aquele do nosso saudoso Orlando Rebelo, um mini comentário de 10 minutos ou 12, que era o mini, que se critica muito, às vezes, deputados federais, os senadores da República, a BR e tal e coisa. Eu digo, gente, todos os candidatos que aqui passaram, concorrendo à presidência da República, todos prometeram dias bons, melhores para a nossa BR, comprometeram sempre, todos eles, não tocar na zona, todos, não passou um aqui que dissesse, não, eu vou prejudicar, não, eu vou ajudar e tal. Por último, mas o eleito foi o Lula, e lá na Sulframa, ele prometeu a BR e tal e coisa, e a Marina mete o dedo, ela é apenas ministra, eu acho que tem um patrão dela, e eu disse, olha, recentemente, não culpe os senadores nem os deputados federais, porque isso foi uma promessa feita para eles, e estão colocando o dedo no suspiro, como colocaram.
Então, o trabalho dos senadores, dos deputados federais, nunca deixou de existir. Isso é uma realidade que o povo precisa saber. Mas um problema político, nós estamos vivendo perto de uma eleição, aí se modifica noticiário para lá e para cá, tentando iludir o povo, o que é profundamente lamentável. Mas, enfim, o que você está colocando é verdadeiro. Eu quero dizer que essa minha luta sobre a BR-319, ela não é de hoje. Tem quase 25 anos que eu venho lutando pela retomada do asfaltamento da BR-319. E as boas notícias, como você sempre disse, às vezes não são destacadas. A ponte do Curuçá, que desabou no governo passado, federal... Eu queria que o senhor falasse também depois da Altaz-Mirim e Igapuaçu. Então, o senhor já aproveita. Então vamos falar das pontes. A ponte do Curuçá, que desabou, fica pronta agora no final de setembro. Vai ser inaugurada na primeira quinzena de outubro, porque nós temos que ter um prazo de pelo menos umas 2 semanas para fazer a cura do concreto e fazer os testes de carga para poder liberar a ponte. Mas, finalmente, a ponte será entregue e uma ponte moderna, já preparada para a nova realidade da BR-319. Em dezembro, a ponte do Igapuaçu será entregue, aliás, a ponte do Altaz-Mirim, em dezembro, será entregue, que foi a segunda ponte que desabou também no governo passado e que agora, nos meados aí da segunda quinzena de dezembro, deverá estar sendo inaugurada. E a ponte do Igapuaçu, que é a última ponte que ainda teria uma travessia de balsa, óbvio que temos a travessia de Manaus para o Careiro da Várzea, que essa continuará tendo, até que um dia, quem sabe, a gente possa construir uma ponte sobre o Rio Solimões, interligando e tirando de uma vez por todas o isolamento. Mas a ponte do Igapuaçu, que é uma ponte extremamente importante, a licitação deverá ser colocada a público no mês de dezembro. Portanto, estamos avançando o cronograma daquilo que é necessário para avançarmos na BR-319. Além disso, os 52 quilômetros do trecho Charles, que vai do 198 ao 250, agora no mês de setembro, começa a cair o asfalto nos primeiros 20 quilômetros. E agora, nos próximos dias, deverá estar saindo o edital dos 32 quilômetros que perfazem o total de 52 quilômetros do trecho Charles. E nós estamos lutando com todas as forças, com toda a disposição, com toda a garra, como foi o compromisso que eu assumi quando disse que precisava ser senador da República e que pedi a oportunidade para continuar no Senado da República, que nós iríamos lutar sobre o asfaltamento da BR-319. E eu não digo isso em véspera de eleição, eu digo isso desde o primeiro dia do meu mandato, não como senador, mas como governador. Quando eu assumi o governo do estado do Amazonas, em 2003, eu cheguei a estar muito perto de ter a delegação do governo federal para o estado do Amazonas da BR-319, porque as outras BRs que foram asfaltadas no Amazonas, ou foi asfaltada pelo Amazonino, a 174, ou foi asfaltada por mim, a 307, a 317, né? A estrada de Altazes, que é uma M, a estrada do Manaquiri, que é outra M, a estrada EMAD Tefé, que é outra M, a estrada EMAD Tefé Agrovila, que é outra M. Ou seja, inúmeras estradas foram asfaltadas por nós, ou por mim, ou pelo Amazonino. E aí, algumas pessoas querem distorcer as coisas, dizendo, não, isso é por causa de eleição. Amigo, tem coisas que são compromissos. Eu dizia, gasoduto
era uma orelha de freira. Entrava, saía governo, não, porque tem gás Urucu e tal, e nós nunca que víamos o gás do Urucu. Cheguei no governo, consegui aprovar as licenças ambientais, fizemos o gasoduto, inauguramos o gasoduto, e está aí, é uma realidade. Linhão Tucuruí-Manaus. Todo mundo falava do Linhão Tucuruí-Manaus. Quem fez? Lula e Eduardo Braga. Vamos falar do Linhão Tucuruí-Parintins. Todo mundo falava do Linhão Tucuruí-Parintins. Quem fez? Lula e Eduardo Braga. Quem fez o Linhão de Tucuruí para Itacoatiara, para Silves e Itapiranga? Novamente, Lula e Eduardo Braga. Portanto, falar é fácil, até papagaio fala. O difícil é você trabalhar, dedicar, enfrentar os desafios com estratégia, com dedicação, com humildade, juntar uma articulação política. Hoje nós temos uma ação de um grupo que nós resolvemos chamar Amazonas Forte de Novo, onde está eu, o Omar, o prefeito Davi Almeida, a bancada federal praticamente toda, engajados de que quando estamos diante de temas que são do Estado, Tem que unir. tem que unir todo mundo. Senador, hoje saiu um censo, aliás, ontem divulgado hoje, do IBGE. O Brasil passa de 213 milhões de habitantes. Aí eu fiz um comparativo, e já tinha falado lá atrás, quando eu quis me dirigir à BR-319, que dá tanta confusão, parece aquela novela da Globo Sem Lenço, Sem Documento, aquela novela antiga. Aí eu fiz um comparativo, é o seguinte: Manaus, a população de Manaus é superior à população de Porto Alegre. Estado não, Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul tem mais de 11 milhões de habitantes. O Amazonas passa de 4, mas a capital, Manaus, tem mais habitantes do que a capital de Porto Alegre. Como é que uma capital, acho que passa a ser a primeira e única capital do mundo com essa população isolada, porque muitas pessoas metem o dedo no suspiro. Aí eu quero que o senhor analise a situação de uma pessoa que é da região, que é a Marina Silva, porque houve a promessa, o senhor elogiou o presidente Lula, e ele prometeu lá na Suframa o negócio da BR. Aí a ministra bota o dedo no suspiro, está confundindo boi deitado com vaca, novo estudo, existe mais de 20 anos de estudo, tem gente que está passando, ontem eu falei aqui, vem do Acre para cá, pela estrada no verão, está chegando aqui com um carrinho Fiat, aqueles pequenininhos. Então, como é que se isola uma capital populosa, passa a ser a única do mundo? Não tem explicação para isso, senador. Não tem. Não tem explicação para isso, e eu posso afirmar aqui para você. Manaus é a... São as ONGs no meio? São por gentileza. as ONGs e os interesses não revelados. Porque, veja bem, falar de governança ambiental na 8ª ou na 9ª ou na 10ª economia do mundo, quando nós estamos na era do drone, quando nós estamos na era satelital, quando nós estamos na era do 5G, quando nós estamos na era de que todas as informações acontecem em tempo real, seja por bem, seja por mal, acontece em tempo real. Que dificuldade de governança é essa, pelo amor de Deus? O que pode haver é incompetência, aí é outra coisa. Incompetência a gente demite e coloca uma outra pessoa competente no lugar. O senhor está dizendo, desculpe que o senhor sabe que eu não gosto de interromper. Para o bom entendedor, minha palavra basta. Houve uma promessa do Lula, a Marina não cumpriu. Se o senhor é o presidente da República, ela seria demitida, é isso? Ela não teria sido nomeada. Ela não teria sido nomeada. E mais, à época... Bem, deixa eu ficar calado, porque às vezes... Daqui a pouco vão espalhar o Brasil afora. Deixa eu ficar calado, que às vezes a gente calado ganha um trem, né? Não. Mas a minha posição com relação a isso, olha, e ninguém pode dizer que eu não sou ambientalista. Eu, governador do estado do Amazonas, cortei 80% do desmatamento no estado do Amazonas.
mas não foi perseguindo os caboclos, não. Foi ao contrário, foi reconhecendo que os caboclos, que os ribeirinhos, que os índios eram os guardiões da floresta e criei o Bolsa Floresta para remunerá-los para não desmatar. E aí combati os criminosos, porque existem os criminosos. Então vamos separar o joio do trigo. Criminoso, amigo, é para tratar como criminoso. Agora, o cidadão de bem, trabalhador, mão calejada, que está lá na ponta do campo, fazendo uma agricultura familiar, sabe, ser brasileiro aqui no Solimões, no Purus, no Juruá, nas barrancas do interior do Amazonas, é ser brasileiro 2 vezes, meu amigo, porque o caba precisa gostar muito de enfrentar pium, carapanã, onça, jacaré, cobra, macaco guariba, etc., para poder estar lá produzindo. Não é aquele que está lá numa mesinha, lá em Ipanema, lá em Copacabana, que é muito bacana, tomando um chopinho gelado, pegando aquele vento bacana. Não, e o Nordeste todo sul é interligado, né? É, uma beleza. E nós... Ilhados. E nós aqui... Ilhados Futebol Clube. Ilhados Futebol Clube e guardando o maior patrimônio que o povo brasileiro tem hoje. Valdir, a cobiça internacional é em torno da Amazônia. A cobiça internacional é em torno da Amazônia. Porque é na Amazônia que está a grande reserva de recursos naturais do mundo. Então, essa reserva é nossa, brasileira, amazonense, e que nós reconhecemos que ela também está a serviço da humanidade. Mas o que eu sempre questionei é o seguinte: para você poder ter o direito de apontar o dedo, pague pelos serviços que a floresta presta. Agora, querem nos proibir de tudo, querem nos escravizar à fome, ao analfabetismo, à desesperança, à falta de oportunidade de emprego, de crescimento, etc. Não querem pagar nada por isso e querem nos proibir de ter direito à vida. Ora, eu não posso, como amazonense, como representante do povo do Amazonas, estar no Senado da República e ficar calado e não trabalhar sobre isso. Eu trabalho sobre isso de manhã, de tarde e de noite. Mas não é só sobre isso que eu trabalho. Estou acabando de relatar a última fase da reforma tributária, que garantiu, ouça bem você que está me ouvindo, garantiu a Zona Franca de Manaus para as próximas gerações até 2073. Eu já vou ter virado pó, já vou estar lá junto com meu pai, com a minha mãe, tá certo? Se Deus quiser. E a Zona Franca estará aqui fazendo bem para o povo do Amazonas, fazendo bem para o meio ambiente, gerando emprego, desenvolvimento. E este é um legado que eu só pude fazer porque o povo do Amazonas me elegeu senador da República. E por isso eu trabalhei tanto no Congresso Nacional. Então, existem muitas coisas ainda para ser feitas. Uma delas é a BR-319, não é a única. A questão da aviação regional é uma vergonha no nosso estado. É mais caro você ir de Manaus a São Gabriel, ou de Manaus a Erunepé, ou de Manaus a Tabatinga, do que você ir de Manaus a Miami. Às vezes, falar em Miami, o turismo vai ter uma quedazinha, né? O senhor citou muito bem. Passagem aqui na região, às vezes, para Parintins está R$2, R$4 mil. Aí você vai para os Estados Unidos, promoção mais barato. E hoje eu passo informação aqui, a Azul tirou o voo que tinha direto Manaus para os Estados Unidos. Já estou dando essa informação, tome cuidado, se já comprou a passagem antecipada, Justiça Futebol Clube. Senador Eduardo Braga, o senhor manda um recado lá para a Assembleia, que eu acho que vai demorar um pouquinho. Ainda tem outros assuntos aqui. Ah, não, mas lá é mais tarde. Lá é mais tarde? É então, 11h45. Então tá bom, tá legal. Vamos falar de habitação em Manaus e no interior. O que o senhor fez
para Manaus, capital, e para os municípios, senador Eduardo Braga. Valdir, esse é um outro tema que eu tenho tratado com muito carinho. Além da questão da infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, a questão da habitação. Por quê? Porque durante alguns anos, Manaus e o Amazonas ficou sem política habitacional. Por quê? Porque abandonaram Minha Casa Minha Vida. Não no Amazonas, mas no Brasil. Eu tive a oportunidade de ser o presidente da comissão que reestabeleceu a versão 2.0 do Minha Casa Minha Vida. Consegui assegurar que o Amazonas pudesse receber 10 mil unidades anuais do programa Minha Casa Minha Vida. E, em Manaus, 5 mil unidades. Neste momento, nós estamos, e agora, no começo de outubro, o primeiro conjunto do Minha Casa Minha Vida, implantado pela Prefeitura Municipal de Manaus, através da Secretaria Municipal de Habitação, através do Jesus Alves, vai ser inaugurado. Aliás, haverá um júri de avaliação e nós estamos muito esperançosos de que esse projeto seja premiado como o mais bonito e mais eficiente projeto Minha Casa Minha Vida, do novo projeto Minha Casa Minha Vida, e em outubro será entregue as primeiras unidades. Nós já estamos com mais 3 conjuntos em construção e vamos começar a terraplanagem de mais pelo menos 7 conjuntos aqui em Manaus, perfazendo, portanto, o primeiro lote de 3 mil e poucas unidades. Acabamos de inaugurar a primeira etapa de Presidente Figueiredo, onde entregamos 400 unidades que estavam abandonadas desde 2012, e nós concluímos as casas, entregamos as casas para as pessoas, inclusive um condomínio que foi feito pelas entidades organizadas pelas mulheres de Presidente Figueiredo. Fomos à Tefé, lançamos as 400 unidades novas do Minha Casa Minha Vida, retomamos as 750 que haviam sido abandonadas e foram invadidas lá em Tefé. Estamos na fase final de negociação com o Banco do Brasil e o Ministério das Cidades para que o prefeito Nixon possa iniciar a retomada das obras de infraestrutura no bairro que chama Castanhal, Castanheira, melhor dito, lá em Tefé. Em Tabatinga, nós já estamos com 260 casas prontas para serem entregues, que estavam também abandonadas desde 2012, quando abandonaram o projeto Minha Casa Minha Vida, né, o governo federal. E, portanto, estamos com uma série de ações, tanto na capital quanto no interior, para a construção no que nós chamamos de faixa 1 e no que nós chamamos de PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural. Então, nós temos faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4, que o faixa 1 é o subsidiado, que é aquele que ganha de 1 a 2 salários mínimos. O PNHR é aquele que mora no interior, no interiorzão, que mora nas comunidades, que mora nas pequenas propriedades de agricultura familiar e que receberão e que recebem, na realidade, um benefício da ordem de R$ 76 mil para construir uma unidade habitacional na sua propriedade. E estamos avançando. Gostaríamos, talvez, que a velocidade fosse até maior, mas você sabe que na Amazônia tem 6 meses de chuva, tem estiagem, tem dificuldade de abastecimento de material, etc., mas as coisas estão caminhando, efetivamente caminhando e avançando celeremente. Então, o projeto Minha Casa Minha Vida, na nova versão, está avançando na capital, está avançando no interior, está avançando no estado, a nível de Brasil, de igual modo. O Amazonas talvez seja um dos estados que esteja mais avançado, a capital Manaus é disparada mais avançada de todo o país, dito não por mim, mas pelo ministro Jader Filho. E
nós temos um objetivo de poder contratar a cada ano 10 mil novas unidades para reduzir o déficit habitacional. Por quê? Porque, lamentavelmente, Valdir, o Amazonas tem o maior déficit habitacional proporcionalmente do Brasil. Esse é um outro índice que nós não gostaríamos de ter, mas, lamentavelmente, tem. Senador Eduardo Braga, lá atrás, creio que foi na última entrevista que fizemos, nós abordamos um tema muito importante. Eu frequento muitas feiras, mercados, eu adoro isso desde criança. E não é diferente aqui na Manaus Moderna. De lá para cá, o que o senhor pode adiantar para a gente nesse momento? O novo porto da Manaus Moderna. Você tocou agora numa coisa que, fazendo justiça, eu e o Omar temos trabalhado muito. Está no novo PAC, a licitação foi colocada já a público, a CGU encontrou no edital uma questão técnica que precisava ser corrigida, o edital vai sofrer um atraso, um delay aí de mais ou menos uns 30, 40 dias, mas nós esperamos que até a segunda quinzena de outubro nós já tenhamos o contrato assinado do novo porto da Manaus Moderna. Você imagina, você olha a frente da cidade de Manaus, quem conhece a frente da cidade de Manaus, é uma coisa desumana. Os barcos param, sabe, para onde dá. Se é na beira de um barranco, é na beira de um barranco. Se é numa praia, é numa praia. Se é numa lama, é na lama. E o povo do interior chega, muitas vezes, doente, pessoas idosas, crianças, e desembarcam de maneira desumana. Desumana. E as mercadorias, que são exatamente a atividade econômica entre Manaus e o interior do estado, são embarcados de uma forma que é tão arcaica, que remonta à época do meu avô. Portanto, remonta a 150 anos atrás. O tempo da borracha. O tempo da borracha. Bem, inauguramos até, Valdir, e eu até recomendo aos nossos ouvintes que entrem na minha página do Instagram para ver a beleza que ficou o novo porto de Barcelos, a primeira capital do estado do Amazonas, a capital do turismo de pesca desportiva do Amazonas, que gera uma economia de 130 milhões de reais por ano em Barcelos, ganhou um porto, mas olha, que porto bonito. Ontem até a gente vinha pousando em Manaus, e eu entrei na rede, aí tinha um caboclo desembarcando lá no porto, fazendo um FaceTime. A alegria desse cara, chegando em Barcelos, ele estava indo de Manaus para Barcelos e chegando a primeira vez em Barcelos para desembarcar no porto. Rapaz, a alegria do cara, parecia que ele estava chegando num palácio. Está marcando um gol de placa, né? Gol de placa. E Barcelos, né, senador, para quem não sabe, como foi a primeira capital, Barcelos é um município, olha como o nosso estado é gigantesco. Barcelos é quase do tamanho da Alemanha. É isso mesmo. Não é isso? Em área geográfica, é o maior município do Brasil. Barcelos, gente. Quiçá o maior município do mundo. Talvez lá pela Sibéria ou lá pela Alasca, onde só tem gelo. Tem alguma coisa maior. Ainda perde para Barcelos. Mas se bobear, ainda perde para Barcelos. E o que tem não é gelo, é floresta. É floresta. É floresta. É aproveitável. Senador, eu ouvi recentemente o prefeito Davi Almeida e o vice, que é o Renato Júnior, eles falaram em asfaltos, capital e ramais. E disseram, olha, isso aqui foi dedo do senador Eduardo Braga. É verdade. Nós temos várias emendas com a Prefeitura de Manaus nessa área de infraestrutura. Por exemplo, a estrada da Ponta Negra ela foi toda recapeada, inclusive para o Réveillon, com uma emenda de nossa autoria. A terceira faixa da Avenida do Turismo, que está nesse momento, inclusive, em obra, também é com uma emenda de nossa autoria.
Eu vi até gente dizendo, mas por que recapear a Avenida do Turismo? Não precisa. Ali não é um recapeamento da Avenida do Turismo. Ali é uma ampliação da Avenida do Turismo. Ela está ganhando uma faixa a mais de cada lado, porque quem mora na Ponta Negra sabe que a Ponta Negra estrangulou. É um engarrafamento para entrar e para sair. Por quê? Porque construíram muitos prédios e o sistema viário é o que eu e o amazonino fizemos lá atrás. Porque quem fez a Avenida do Turismo fui eu e o amazonino, ele no governo, eu na prefeitura, e quem alargou e reestruturou a Ponta Negra, etc., foi a amazonino e eu, na prefeitura, e depois ação conjunta amazonino no governo e eu na prefeitura. Pois bem, agora nós estamos ampliando a Avenida do Turismo com uma terceira faixa de cada lado. O prefeito Davi Almeida está fazendo e é uma emenda também de nossa autoria. 100 ruas. 100 ruas. Não é uma, não são duas, não são três, são 100 ruas da zona norte da cidade de Manaus vão ser recapeadas, recuperadas e até mesmo muitas asfaltadas pela primeira vez, graças a uma outra emenda E ramais? da nossa autoria. E 6 ramais estão sendo, neste momento, recuperados graças a uma emenda de nossa autoria. E não fica só por aí. 69 milhões de reais, melhor dito, 67 milhões de reais estão sendo licitados para que a gente possa recuperar 17 encostas. 17 encostas, que são áreas de risco na cidade de Manaus, como aquela Pingo d'Água, que teve aquele acidente que, lamentavelmente, matou pessoas, e que agora, com uma emenda nossa, a prefeitura deverá, neste verão, iniciar a obra em 13 encostas com emenda de nossa autoria. E agora uma quentíssima que está saindo do forno, são 69 milhões de reais para a macrodrenagem na cidade de Manaus, para ajudar a acabar com o alagamento durante o período do inverno. Nós vimos nos últimos invernos que a cidade de Manaus alagou novamente em vários pontos. Então, nós estamos destinando ao município de Manaus mais 69 milhões de reais para a macrodrenagem, a fim de que nós possamos combater os pontos de alagação na cidade de Manaus. Ou seja, nós temos buscado, seja na área de habitação, seja na área da saúde, onde nós colocamos quase 200 milhões de reais. Inclusive, vamos inaugurar 2 UBSs tipo 4, uma no Novo Aleixo e o outro no Nova Floresta. Portanto, aliás, perdão, não é Novo Aleixo, é no Aleixo, ali quase em frente daqueles antigos depósitos, ali perto do Horto Municipal. Ali perto do Horto Municipal tem até um campo de futebol. Tu lembra o nome do campo de futebol? Campo do Manelzão. Então, nós negociamos, a prefeitura negociou com a comunidade, levou um certo tempo porque teve uma tratativa e tal, mas vamos inaugurar este ano essas 2 UBSs fantásticas. Agora, um assunto que preocupa o Brasil de ponta a ponta. É preciso dizer, a escola de tempo integral do MEC, para o ensino fundamental, que a Prefeitura de Manaus vai ser uma das primeiras a lançar, a nível de capital, as escolas municipais de tempo integral em parceria com o governo federal. Senador Eduardo Braga, ampliação de emprego no Distrito Industrial. Emprego é uma coisa... Você imagina ver um pai de família desempregado, é muito triste, né? Muito. O que tem em andamento, o que o senhor pode adiantar, se tem notícia boa a respeito desse assunto? Bem, o superintendente Bosco Saraiva tem dado notícias constantes do aumento de empregos diretos no polo industrial e o aumento do número de projetos que estão sendo aprovados na Zona Franca de Manaus a partir da aprovação da emenda
constitucional da reforma tributária e da Lei Complementar 214. Há um incremento não só dos investimentos, mas dos empregos acontecendo a tal ponto de que nós estamos, neste exato momento, quebrando o recorde de geração de emprego no polo industrial. Rompemos o número de 132 mil empregos diretos. Se nós estamos com 132 mil empregos diretos ou 135 mil empregos diretos, você multiplica por 4. Porque para cada um emprego direto no polo industrial, você gera 4 indiretos. Seja no transporte, seja na logística, seja no serviço, que aí você coloca os terceirizados que fazem alimentação, segurança, etc. Portanto, nós estamos falando de nada mais, nada menos de quase 750 mil pessoas, direta ou indiretamente, envolvidos com o polo industrial. E a outra boa notícia é que na reforma tributária, a Zona Franca comercial e de serviço está garantida. E eu tenho conversado muito com o Denis Mineve, da Bemol, tenho conversado muito com o Antônio Azevedo, da TV Lá, tenho conversado muito com o Bruno, da Associação Comercial, com o Frota, da Federação do Comércio, e temos percebido o aumento da atividade varejista no estado do Amazonas, tanto na capital quanto no interior. Ou seja, o meio circulante está acontecendo. Tanto é assim que a arrecadação do estado do Amazonas não tem caído, ao contrário, tem aumentado. Daí a dificuldade de entender por que a gente não vê investimentos do Estado para resolver problemas que são críticos. Segurança pública é um deles, saúde pública é outro deles, e outras questões que, num outro momento, a gente pode abordar. Com certeza. Sendo Eduardo Braga, daqui a pouco eu tenho a sentinela esportiva do Garotinho. O Garotinho não perguntou, gostaria de ter falado. Nesse resumo final, alguma coisa que o senhor gostaria de falar e eu realmente não perguntei? Eu gostaria de falar sobre a questão de energia. Por quê? Porque o Amazonas, tanto na capital quanto no interior, vem sofrendo muito com o abastecimento de energia elétrica. Veja, este ano nós tivemos vários apagões na cidade de Manaus, vários apagões. No interior, nós estamos tendo desligamentos quase que permanentes na área do Luz para Todos. Portanto, falta de investimento, portanto, falta de infraestrutura. E falta de uma outra coisa. Nós precisamos ter uma redundância energética. Então, vamos por partes. Pela primeira vez, teremos um amazonense como diretor da ANEEL. Toma posse amanhã, sexta-feira, às 15 horas, no Palácio do Planalto. Quer dizer que é outro furo hoje, o terceiro? O terceiro de hoje. Muito bem. Toma posse amanhã, às 15 horas, no Palácio do Planalto, o doutor William Frota, que foi presidente da Amazonas Energia, foi diretor da Eletronorte, foi meu chefe de gabinete quando eu fui ministro de Minas e Energia, e ele assume uma das diretorias da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica do país. E ele assume com a responsabilidade de poder dar um outro patamar, como diriam os flamenguistas, para o tratamento regulatório de fiscalização e de investimento para melhorar a questão da energia no estado do Amazonas. A outra questão importante no setor de energia é que em dezembro será inaugurado o linhão de Boa Vista para Manaus. Aí alguém pode virar assim, mas garotinho, o que Manaus ganha com o linhão de Boa Vista para Manaus? É que nós, ao mesmo tempo, estaremos tendo a possibilidade de nos interligar com Guri, que é uma hidrelétrica da Venezuela, e com as Guianas, que é hoje
o grande produtor de gás natural na fronteira do país. E as Guianas podem ter térmicas elétricas, lá não tem Marina Silva, o que já é um ganho, não é? Lá não tem Marina Silva, a gente podia até exportar ela para lá, não é? Talvez ela lá pudesse prestar um melhor serviço, não é? E fazer o ensinamento para eles dos seus conhecimentos. Lá não tem Marina Silva, então lá nós poderemos produzir térmicas para geração de energia elétrica barata para escoar por Manaus. E aí nós temos uma outra situação. Nós temos Santo Antônio e Jirau, aqui no estado de Rondônia, que pode ter um linhão que venha ao longo da BR-319 interligar em Manaus. Então, Manaus passaria a ser um centro logístico de energia e de cabo de fibra ótica. Por que eu penso isso? E por que eu acho que isso é importante? Primeiro, redundância energética, ou seja, nós não teremos apagões por instabilidade de rede de transmissão de alta potência. Segundo, você já ouviu falar dos data centers, que a coqueluche de investimento tem, inclusive, uma MP editada, que o governo federal editou, a 1307, que trata exatamente sobre a nova fronteira econômica de data centers, que consome 40% do seu insumo em energia elétrica. Se nós tivermos essa redundância, nós vamos poder finalmente estabelecer para a Zona Franca de Manaus a versão 4.0 da Zona Franca de Manaus na fronteira de data centers. E aí, amigo, nós estamos começando a falar em jogo grande, jogo de verdade, aonde nós vamos começar a disputar com players importantíssimos do Brasil o futuro da indústria no ponto de vista tecnológico, de armazenamento de dados, do sistema do Open Bank, do sistema da bancarização internacional, de prestação de serviços de dados. Portanto, eu tenho dito que tenho me colocado como pré-candidato ao Senado exatamente porque vislumbro no Senado da República a possibilidade de dotar o Amazonas desses ganhos e dessas vantagens. E, para encerrar, eu sou o relator da medida provisória 1304. Eu fui escolhido ontem, quarto furo da nossa reportagem de hoje. Quarto furo da nossa reportagem hoje de hoje, aí, quebrando recorde. Meu Deus do céu, tá vendo? Isso é em homenagem ao empate do Botafogo muito obrigado. em memória ao meu pai e a você. Outro que é torcedor do Botafogo é o Omar. Né? Também. Que é torcedor do Botafogo. Eu brinco com o Omar e diz, rapaz, será que você tem muitos botafoguenses morrendo? Cuidado que vai acabar dentro de um Fusca. Mas ele fica muito bravo comigo. Mas escute só. Nós temos lutado muito, por quê? Porque nós queremos dotar o Amazonas para o futuro. A questão energética é uma questão para o futuro. A questão dos data centers é uma questão para o futuro. Mas sem segurança energética, sem cabos de fibra ótica, sem estradas, sem portos, sem aeroportos, agora vai ser privatizado o porto de Itacoatiara, de Parintins e de Quari. Então, Itacoatiara passará a ser o aeroporto alternativo a Manaus. Agora, quando os aviões vierem para Manaus, eles não precisarão vir... Roraima, eles não precisarão Brasília. vir com um tanto de combustível a mais para ter que alternar... Bacana, viu, senador? Para Legal. longe. Então, tudo isso tem sido feito por um plano estratégico que nós resolvemos denominar Amazonas Forte de novo. Nós vamos ter que conversar muito futuramente. Gostei da conversa, eu só não gostei do final.
Ah, a torcida do Botafogo falou, pô, mas tá cabendo no Fusca. Agora eu vou defender o Botafogo. Ainda cabe no Fusca. A do Fluminense Já tá andando, já não sabe? tem mais. A do Fluminense. Ó, Olha. olha, no Campeonato Mundial de Clube, no Campeonato Mundial de Clube, Ah, o Fluminense chegou como patinho feio é, e chegou aonde? Nas semifinais. nadou e morreu, o senhor já sabe. Mas vamos lá, não mexa nesse Botafogo. Senador, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Acho que a conversa Eu foi que agradeço. proveitosa. Marcamos aqui 4 furos hoje, né? Bacana, realmente. E um abraço aos amigos na Assembleia. Boa sorte. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Valdir, eu queria agradecer a você, agradecer a Difusora, agradecer aos nossos companheiros da técnica que estão aqui e deixar aqui o meu carinhoso, afetuoso abraço ao Josué Pai. O Josué Pai é algo e alguém muito especial para mim, para minha família. Ele sempre foi um querido amigo do meu pai e eu quero aqui deixar um abraço, desejando muita saúde, muita paz e muitos anos de vida ao meu querido amigo Josué Filho, Muito mais obrigado. conhecido hoje como Josué Pai. Um abraço, Obrigado, Josué. senador. Tudo de bom. Que Deus te abençoe. Senador da República, Eduardo Braga, foi entrevistado à Difusora nesta manhã no programa do Garotinho. Olha a hora.